Você já ouviu falar sobre brinquedos antigos que parecem ter vida própria? E se eu te contasse que um desses brinquedos pode ser mais do que apenas madeira e cordas? Hoje, vou compartilhar uma história assustadora sobre um palhaço de corda. Não era apenas um brinquedo esquecido no sótão, mas algo que nunca deveria ter sido encontrado. Se você não acredita em maldições, talvez mude de ideia depois de ouvir isso. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para garantir que você não perca nenhuma das histórias mais perturbadoras que temos por aqui. Eu sou Renan. Quando isso aconteceu, eu tinha 14 anos. Hoje, com 35, ainda me lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Aconteceu no verão de 2003, quando minha família decidiu fazer uma grande reforma na casa da minha avó. Ela tinha falecido há poucos meses e coube a nós esvaziar o lugar, guardando o que era importante e jogando fora o que não fazia sentido manter. Foi durante essa limpeza que eu encontrei o palhaço. Minha avó era uma daquelas mulheres que guardavam absolutamente tudo. Desde álbuns de fotografias antigos até brinquedos que meu pai e meus tios brincavam quando eram crianças. Mas foi no sótão, entre caixas empoeiradas e móveis velhos, que eu encontrei uma pequena caixa de madeira, quase escondida em um canto escuro. Algo sobre aquela caixa me chamou a atenção imediatamente. Ela parecia antiga, muito mais antiga do que qualquer outra coisa ali. Quando a abri, encontrei um palhaço de corda dentro. O palhaço tinha o rosto pintado de branco, com um sorriso largo demais para parecer amigável. Suas roupas eram coloridas, mas desbotadas, e ele segurava duas pequenas bolinhas de madeira, como se estivesse prestes a começar a fazer malabarismo. No peito, havia uma chave de corda, daquelas que você dá a corda para que o brinquedo se mova. Meu pai entrou no sótão naquele momento e, vendo o que eu tinha encontrado, seu rosto ficou pálido. "Onde você encontrou isso?" ele perguntou, com a voz trêmula. Eu apontei para o canto do sótão, e ele imediatamente pegou a caixa de minhas mãos, fechando com força. "Isso pertence a outra época, Renan. Melhor deixar isso onde estava." A reação dele me assustou. Nunca tinha visto meu pai agir assim. Ele sempre foi o tipo de pessoa racional, que não acreditava em superstições ou lendas, mas algo naquele brinquedo o incomodava profundamente. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, eu não consegui tirar o palhaço da minha cabeça. Algo nele me atraía de uma maneira que eu não conseguia explicar. Contra o conselho do meu pai, voltei ao sótão e peguei a caixa de volta. Eu não queria brincar com ele, apenas saber mais. Saber o que havia de tão errado naquele simples brinquedo de corda. Desci as escadas do sótão com o palhaço nas mãos e me tranquei no meu quarto. A chave de corda no peito do brinquedo parecia enferrujada, mas ainda funcionava. Dei a corda devagar, apenas para ver o que aconteceria. No início, ele começou a balançar os braços, como se estivesse prestes a jogar as bolinhas que segurava no ar. A música começou a tocar de maneira suave, mas logo depois, uma coisa estranha aconteceu. A música começou a distorcer, tornando-se mais lenta, mais grave, como se o brinquedo estivesse sendo controlado por algo invisível e macabro. De repente, as luzes do meu quarto começaram a piscar, e eu ouvi algo. Um som que não vinha do brinquedo. Um som como uma risada baixa e arrastada, vindo diretamente de trás de mim. Meu corpo congelou de medo. Eu sabia que ninguém estava no quarto além de mim, mas aquela risada, ela era real. Eu podia sentir o ar se mover como se alguém estivesse bem atrás de mim. Com o coração batendo forte, me virei, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, exceto pelo palhaço que ainda fazia seus movimentos lentos e perturbadores. Mas então eu notei. Ele não estava mais olhando para frente. Seus olhos pintados de preto estavam virados diretamente para mim. Gritei, jogando o brinquedo no chão e corri para fora do quarto. Não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que não era coisa da minha imaginação. Acordei meu pai e ele sabia de cara que eu tinha mexido no brinquedo. "Eu avisei para você não tocar nisso?" Ele gritou. "Esse palhaço, ele tem uma história, Renan. Uma história que sua avó nunca deveria ter trazido para essa casa." Finalmente meu pai se sentou e me contou tudo. O palhaço de corda tinha pertencido a um antigo circo. Um circo que desapareceu misteriosamente no final dos anos 1920. Diziam que o brinquedo havia sido feito para amaldiçoar aqueles que o possuíssem. Cada dono do brinquedo acabava ouvindo risadas à noite e, eventualmente, enlouquecendo.
Acreditava-se que o palhaço fosse uma espécie de receptáculo para algo maligno, algo que se alimentava do medo. Meu pai queria se livrar do brinquedo naquela noite. Mas quando voltamos ao meu quarto, ele não estava mais lá. O palhaço tinha sumido. Passamos as semanas seguintes vivendo em um estado constante de terror. Ouvíamos risadas durante a noite, passos no sótão e, de vez em quando, o som da música do palhaço tocando por conta própria. Meus pais tentaram encontrar o brinquedo, mas era como se ele tivesse desaparecido no ar. Só que eu sabia que ele ainda estava ali, em algum lugar da casa. As coisas pioraram quando comecei a ver o palhaço nos meus sonhos. Ele aparecia, sorrindo com aquele sorriso largo e perturbador, e chamando com um movimento lento das mãos. Ele queria que eu brincasse com ele, queria que eu desse corda nele de novo. Foi assim que me vi preso em um ciclo de terror, incapaz de escapar da presença maligna que aquele palhaço carregava. Minha vida nunca mais foi a mesma depois disso. Nunca consegui entender o que aquele brinquedo realmente era ou como ele funcionava, mas sei que ele mudou minha vida para sempre. Até hoje, se estou sozinho em um quarto e ouço uma risada baixa e distante, meu coração congela, porque sei que o palhaço de corda ainda está lá fora, esperando. E ele sempre encontra um jeito de voltar.